Olá! Hoje o nosso bate-papo é com o Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, referência no mundo. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele comanda um complexo hospitalar que é referência internacional. É também cirurgião especialista em transplante de fígado. Ele é também o cérebro por trás de mais de 480 mil atendimentos por ano, quase 40 mil por mês. Vamos conversar agora com o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sônia. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que você é super ocupado. Olha, acho que esse homem nem dorme, gente, de tanto que ele trabalha. Mas ele arrumou uma brechinha para vir conversar com a gente. Eu queria começar perguntando uma coisa assim que nosso telespectador deve ter muita curiosidade. Como é que você consegue conciliar a tua agenda de médico, transplante, que é uma coisa complicadíssima, com a de administrador de um hospital do tamanho do Sírio-Libanês? Bom, esse é um projeto que veio crescendo ao longo do tempo. E já faz mais de 15 anos em que eu estou envolvido com a gestão do hospital. Na verdade, a gente separa uma parte do tempo para exercer a medicina. Transplante de fígado, do jeito que eu faço, que é com doadores vivos, ele pode ser programado. Nós programamos pelo menos um por semana, às quartas-feiras de manhã. Eu tenho uma excelente equipe na preparação do caso. Eu entro para a realização da cirurgia e depois sou ajudado no cuidado com o paciente pela equipe como um todo. O resto do tempo eu dedico à gestão do hospital. E elas são atividades complementares, Sônia, porque se você vai dirigir um hospital e não tem a vivência médica do dia a dia, a utilização do hospital no dia a dia, você começa a ter um viés mais para o lado do negócio do que para o lado do cuidado, da assistência, né, com o paciente. Como é que você entrou nessa área de administração? Por exemplo, assim, você estava no consultório, começou a administrar o consultório. É uma coisa muito complicada, né? Isso é progressivo, como eu te disse, né? Eu comecei a minha atividade de liderança no Hospital Sírio-Libanês sendo eleito para cuidar do Centro de Ensino e Pesquisa. E fiquei alguns anos fazendo isso. Depois eu fui convidado para fazer parte do Conselho de Administração e lá, através de reuniões semanais com um conselho que tem, até hoje, 4 empresários, 4 médicos e 4 senhoras da mantenedora, você vai tendo um contato mais profundo com a administração. Até que, depois de 3 anos fazendo parte do Conselho de Administração, eu fui convidado para assumir uma função executiva, que naquela época era menor do que a minha função executiva agora. Eu era superintendente de estratégia do hospital. Paulo, eu fico imaginando, acho que o nosso telespectador também. Por exemplo, o setor de compras de um hospital. Deve ser uma loucura, porque os remédios também são perecíveis, né? Uhum. Você compra, sei lá, um estoque de remédio para uma certa doença e naquele mês, 6 meses, não é consumido, né? Então, precisa ter uma coisa muito afinada para que não tenha prejuízo, que possa isso ser bem aproveitado. Você percebeu isso logo no começo, quando você começou a administrar? Você contratou uma pessoa? Como que vocês fazem? Não, isso, obviamente, eu não sou um especialista na cadeia de suprimentos, mas hoje em dia é muito mais fácil fazer a gestão de suprimentos, porque você tem uma entrega de acordo com a necessidade. O nosso tempo de estoque no Hospital Sírio-Libanês hoje, tempo médio de estoque, é menor do que 30 dias. Menor que 30 dias? E dá para diminuir mais ainda. Isso tudo está informatizado, você sabe o prazo de validade dos medicamentos que você recebe, você tem uma programação com uma previsibilidade de utilização, e se você usa menos, por alguma razão, você imediatamente troca isso por medicamentos de prazo de validade maior com a própria indústria. A indústria aceita isso. Agora, você se baseia em estatísticas, por exemplo, sei lá, 20% das pessoas internadas tiveram X doença, 10 doenças. Então, a probabilidade disso repetir é tanto. É assim que vocês montam? Você tem a memória da utilização. Isso não muda de um dia para o outro, isso vai mudando progressivamente. Então, os sistemas de informação que você tem à sua disposição
lançam alertas de uma utilização maior ou uma utilização progressivamente menor. Você se antecipa a esse movimento e ajusta a tua escala de compras. Mas tem coisas que são entregues no hospital todo dia. Você recebe para o consumo praticamente do dia e do dia seguinte, o que é um desafio. Quando você tem, por exemplo, uma greve como a dos caminhoneiros, que você monta um gabinete de crise e fala aonde o meu suprimento pode ficar baixo. O que vocês fizeram na greve dos caminhoneiros? Isso é interessante perguntar. Uhum. 2 anos atrás, mais ou menos? O ano passado. Ano passado, Em junho do ano passado, faz um ano. Nós imediatamente... Nossa, marcou, você sabe exatamente quando foi. Porque foi uma crise, né? Foi uma crise no setor. Por exemplo, tem alguns suprimentos críticos, suprimentos de oxigênio num hospital. Se você não receber, ou se você não tiver uma capacidade de armazenagem suficiente, você pode comprometer diretamente a vida de alguém que está num respirador artificial, dependendo do suprimento de oxigênio. O que a gente fez foi montar imediatamente um gabinete de crise. Ainda bem que nós construímos sempre matrizes de risco, de acordo com a necessidade, para antecipar a crise. Então, nós já sabíamos o que fazer, nós já sabíamos o que podia se tornar crítico para o hospital e acionamos todos os planos de contingência. Nós não precisamos interromper durante a greve nenhum serviço do hospital. Vocês chegaram a falar com os caminhoneiros? Não teve. Não precisamos. Não precisaram. Hoje, de que tamanho é o conglomerado sírio-libanês? Olha, tem pouca gente que sabe isso, mas o Hospital Sírio-Libanês hoje faz mais gestão de leitos do SUS do que da saúde privada suplementar. Como assim? A mantenedora criou um Instituto de Responsabilidade Social, que chama Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, então tem a nossa marca, é uma organização social da saúde dedicada integralmente ao atendimento do Sistema Único de Saúde. Fizemos contrato de gestão com o governo do estado, de São Paulo. São Paulo. Administramos um hospital estadual na zona sul de São Paulo, chamado Hospital Geral do Grajaú. Administramos um outro hospital estadual em Jundiaí, o Regional de Jundiaí. Ontem eu estive em Jundiaí visitando o hospital. Nós comemoramos lá ontem 5 anos de existência do hospital e 1 ano de cirurgia cardíaca dentro do hospital. Então é um hospital de alta complexidade em Jundiaí que pertence ao Estado, 100% SUS. Como o do Grajaú, também é 100% SUS. Além disso, nós administramos um hospital municipal, o Hospital Infantil Municipal Menino Jesus, aqui na Bela Vista, em São Paulo, e administramos um centro de reabilitação da rede Luci Montoro e administramos um ambulatório médico de especialidades aqui em São Paulo, em Interlagos. Então, a nossa estrutura de atendimento para o Sistema Único de Saúde, com gestão do Hospital Sírio-Libanês e com financiamento do SUS, com dinheiro do SUS, ela funciona e hoje ela é maior do que o número de leitos que nós temos na saúde suplementar. Isso é muito interessante. Vocês fizeram contratos com esses hospitais? O Sírio é remunerado por isso? Ele é remunerado para atender o contrato de gestão. De gestão. Mas ele não tem resultado para ele nisso. Inclusive, o Sírio faz uma dotação orçamentária para esses contratos para complementar esses contratos. Para complementar... Já houve ano que nós pusemos 21 milhões gerados na saúde privada para sustentar os contratos na saúde pública. O Sírio é uma ONG, né? É uma instituição que não visa lucros, né? Isso. Ela é uma instituição sem finalidade lucrativa e beneficente. Ela tem imunidades fiscais por ser sem finalidade lucrativa, como qualquer organização não governamental, mas ela também tem um certificado de benemerência e aí ela tem algumas isenções fiscais. Essas isenções a gente devolve integralmente para o poder público em projetos com o Ministério da Saúde. Com o Ministério, a Secretaria da Saúde não, estadual, esses são diferentes. Municipal, não, né? Não. Na Secretaria Estadual e Municipal, nós não temos obrigação legal nenhuma de fazer. Essa gestão dos hospitais públicos que a gente faz é por opção e não por obrigação legal. No caso do Ministério da Saúde, essas isenções são federais e, portanto, a gente devolve integralmente aquela isenção que a gente tem para o governo federal, para o Ministério da Saúde. Desde quando vocês fazem isso? O PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS, com o Ministério da Saúde, desde 2007. Então, já faz 12 anos. E essas gestões desses hospitais estaduais? Isso é mais recente. Eu acho que no Menino Jesus a gente está completando 10 anos agora.
que foi o primeiro que nós pegamos. Como é que vocês tomaram essa decisão de ajudar nessa área? É um modelo que nós acreditamos que é o melhor modelo que existe, que é a concessão de alguns aparelhos públicos para a iniciativa privada para fazer a gestão. Esses contratos, Sônia, têm indicadores de produção e de qualidade muito restritos. Isso quer dizer, o governo nos contrata e fiscaliza, regula. E se nós não formos bem, nós temos punições no contrato, o que não é fácil de fazer na administração direta. Na administração direta de hospitais, o controle do governo é um controle que não consegue ser realizado, ou não pode ser realizado na mesma intensidade, porque a lei, o regime jurídico único de contratação do funcionalismo público, ele tem estabilidade no emprego, como você sabe, e tem uma série de condições que impedem uma gestão mais ágil desses hospitais públicos. A iniciativa privada, ela não tem as mesmas amarras. Então, você pode ter um contrato com mais exigências, porque nós estamos menos amarrados na gestão. A gente decidiu fazer porque é um modelo que a gente propõe para o país. A gente quer assumir a responsabilidade sobre isso. Isso tudo começou com o Covas. O Covas, quando ele percebeu que tinha que fazer hospitais públicos para atender a necessidade da população, governador do estado de São Paulo, na hora de contratar os funcionários públicos para esses hospitais, ele estava restrito pela lei da responsabilidade fiscal. Os hospitais são muito intensivos em mão de obra. Ele teria que contratar milhares de pessoas e ele ultrapassaria o limite da lei da responsabilidade fiscal. Então, ele criou essa lei no Estado, foi a primeira, para fazer a concessão para a gestão privada para poder inaugurar os hospitais. Paula, eu vou fazer uma pergunta aqui provocativa. Por que o Estado ele não consegue ter a agilidade e a tecnologia, enfim, know-how da iniciativa privada na área de saúde? Eu vou explicar com um caso. Você, para contratar no setor público, você precisa abrir um concurso. E aí você precisa contratar de acordo com o concurso. Nem sempre os concursos estão abertos, mas você faz o concurso e você contrata, vamos dizer, uma equipe para um pronto-socorro. Tá. Para uma unidade de pronto atendimento de determinado local, estabiliza a equipe e você tem lá o pediatra, o clínico, o ortopedista, o cirurgião, equipe clássica de uma unidade de emergência num hospital. Tem o médico que vem no sábado, o médico que vem no domingo e assim por diante. Em determinado momento, um dos médicos ou uma equipe resolve não mais trabalhar naquele hospital. Ele pode fazer isso. Ele pede demissão, ele sai do serviço público, ele encontrou alguma coisa mais interessante. Você precisa abrir um outro concurso público. Que demora quanto? Que pode nem estar aberta essa possibilidade e pode demorar muito. Tem o tempo do concurso, o tempo da aprovação. Sempre você tem que deixar aquilo em consulta pública, porque pode haver um questionamento daquela contratação. Se você contrata no módulo emergencial, você pode ser questionado. Por que está contratando dessa forma, não cumprindo a regra? Então, durante um tempo, você pode ficar sem uma equipe adequada para atender. Não é culpa do gestor público. Ele está amarrado por um conjunto de regras que o impede de ter agilidade. Sofre de elefantismo quase, né? Às vezes acontece, porque também ele não pode demitir. Vamos dizer que alguém que tem estabilidade no emprego não tem a performance adequada para o atendimento da população. É dificílimo demitir. Então, o que ele faz? Ele contrata mais e mais, é o tal do elefantismo, para suprir a falha ou a falta daquele que não está cumprindo com as suas responsabilidades. Nossa, eu vou continuar com esse assunto no próximo bloco, porque eu acho muito importante. No próximo bloco, continuamos com nossa conversa com o Paulo Chapchap. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Paulo Chapchap, do Sírio-Libanês. Paulo, toda vez que se fala em saúde, né, acho que é um interesse geral e restrito. Queria saber uma coisa. Nós estávamos falando no bloco passado sobre concessão de administração a hospitais públicos. Nesses hospitais que vocês entraram, qual foi a melhor otimização de dinheiro? Como é que funciona isso? Bom, existem trabalhos, inclusive um trabalho importante da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, mostrando os indicadores de produção
dos hospitais com administração direta do governo, administração própria, comparando com os hospitais em que existe um contrato de gestão com a iniciativa privada. E veja bem, a lei diz que o contrato de gestão tem que ser com hospitais sem finalidade lucrativa, ou com organizações sem finalidade lucrativa. São sem finalidade. Como nós e outros assumem. Essa comparação mostra uma capacidade de produção, de atendimento, produção em hospitais e atendimento da população, muito maior naqueles hospitais que estão sob a administração das organizações sociais. Por que isso acontece? Não é que o gestor do hospital público sob administração direta ele é pior do que o gestor na iniciativa privada. É que ele está limitado na sua capacidade de gestão por um regramento do tipo de contratação que ele faz, do tipo de compra que ele faz, por regras que foram implantadas para evitar a corrupção. São regras antigas, são regras que foram feitas, sei lá, em 1900 e bolinha, ninguém mexeu. Como é que pode melhorar isso? Exatamente isso. Você tem que mudar esse regramento. Você tem que tirar as amarras do gestor público para que ele possa atuar. Uma das regras é o regime jurídico único de contratação, que dá estabilidade no emprego para o funcionário público. Entendi. O que precisa acontecer é que essa estabilidade possa ser quebrada de acordo com critérios técnicos, não políticos. A estabilidade foi criada para evitar que entra um novo governo, demite todo mundo, exatamente. Porque tem outra linha política. Então, ela é útil para que não haja um abuso político, de autoridade política. Mas também existem critérios técnicos para manutenção. A Lei 866 se aplica a esse tipo de Isso é para licitação e compra, sim, ela se aplica. Nossa. E ela precisa ser revitalizada, ela precisa ser modernizada à luz do que nós sabemos Paulo, hoje. outra provocação aqui. O que é mais fácil? Quebrar esse sistema cheio de regras ou privatizar os hospitais? A concessão é um meio de privatização? O que você acha de hospitais privados atuando como se fossem públicos? Não, eu digo que não é uma privatização, Sônia, porque, veja bem, eles são para o atendimento do Sistema Único de Saúde. Esses hospitais públicos que estão sob a nossa gestão, ou sob a gestão das organizações sociais, são 100% franqueados ao público sem nenhum pagamento, totalmente gratuitos. Então, ele é, na essência, um hospital público, com um acesso garantido à população, sem nenhuma diferenciação em poder econômico. Então, ele é um hospital concessão de estrada? público. Me veio à cabeça. Me diga se eu falo bobagem. Não, aqui é diferente, porque, na verdade, se eu estivesse atendendo nesse hospital, em detrimento da população em geral que não tem recursos, pacientes privados pagantes, eu criaria uma concorrência entre os dois. E não é verdade. A gestão é privada, mas ele é 100% público, franqueado 100% ao público, sem diferenciação por poder de pagamento. Ninguém paga nada. Então, ele é totalmente gratuito, então ele é público. Para mim, isso que caracteriza um atendimento público, aquele que é franqueado a todo o público, a toda a sociedade brasileira. Paulo, eu não tenho tanto conhecimento assim de saúde pública, mas o que se fala muito é que a saúde pública no Brasil é muito cara. Isso é uma verdade? Não, não é. Quando a gente olha o financiamento público para a saúde no Brasil, o financiamento público é de 4,5% do PIB. Que é igual nos outros países. Não, é muito menor, porque no Brasil, o total do financiamento da saúde é em torno de 9,5% do PIB. O problema é que metade disso é ou através das operadoras de saúde, a saúde suplementar, que está franqueada só para 47 milhões de brasileiros, ou é aquele gasto que você faz diretamente, na farmácia, pagando algum procedimento ou algum exame. Então, qual é o problema no Brasil? É que como o governo não assume a maior parte dos tais dos 9%, ele cria iniquidades, ele cria desigualdades. Como assim? Explica melhor. Vou explicar. Metade desse dinheiro, então, é da saúde suplementar, que atende 47 milhões de brasileiros. A outra metade é da saúde pública, que tem que atender 210 milhões de brasileiros em muitas coisas, ou 150 milhões naquilo que a saúde suplementar já atende. Então, o governo comparece com 4,5% do PIB. Nos países mais desenvolvidos, o governo comparece com 8%, 9% do PIB. E a iniciativa privada comparece com 1%, 2% do PIB.
Como o governo comparece com menos Aqui. e o privado comparece com a outra metade, ele cria desigualdade. Quem tem saúde suplementar, em geral, está melhor atendido, tem mais acesso, em geral, e o público que depende totalmente do SUS recebe poucos recursos, apenas 4,5% do PIB. Então, Como é que cria isso uma poderia desigualdade. ser melhorado? Eu acho que o governo tem que ter a consciência de que ele precisa aportar mais recursos para aquela população que está mais vulnerável e precisamos melhorar muito a gestão. Porque sempre fica essa dicotomia, falta dinheiro ou falta gestão? A resposta É o que clara, eu ouço direto. a clara resposta é, falta os dois. Nós deveríamos fazer muito melhor com o dinheiro que nós temos. E nós demos um exemplo da administração pública direta, com todas as suas limitações, da contratação de funcionários públicos, da estabilidade dos funcionários públicos, das dificuldades da Lei 8666. Então, nós podemos melhorar muito a gestão pública, mas, além disso, nós precisamos dedicar mais recursos. Bom, aparentemente, o diagnóstico está feito, né? Da doença no setor. E, pelo que eu sei, esse diagnóstico é antigo. O que falta? Falta vontade política para isso acontecer? Não, eu acho que nós estamos nos movimentando. Claro que a gente tem a expectativa de que esse movimento aconteça de uma forma mais contundente, mais rápida, porque a saúde exige prontidão. Se você tem um sofrimento agora, uma doença agora, não dá para esperar melhorar o sistema daqui a um ano. 2022. Então, se você tem um câncer e está numa fila de radioterapia, se você precisa de uma quimioterapia, todas essas condições exigem respostas mais rápidas. Vamos voltar um pouquinho para trás, se você me permitir, Sônia. Claro. A concepção do SUS, o SUS no papel, que a gente diz, ele está muito bem estruturado. Ele nos ensina muitas coisas. Por exemplo, só agora a iniciativa privada ou o sistema de saúde suplementar ou privado aprende com o SUS, ou começa a aprender com o SUS, que a porta de entrada para o sistema é através da atenção primária, da saúde básica, do médico de saúde da família e da comunidade. O SUS já fez isso, precisa intensificar, mas ele já fez. O programa de saúde da família, chamado Estratégia de Saúde da Família, ele cria nas unidades básicas de saúde uma entrada no sistema através de equipes de saúde da família, em que tem médico, enfermeira, assistente social, técnicos de enfermagem, para receber o paciente e fazer um segmento do paciente. Então, ele está registrado com aquela equipe conhece aquele conjunto de pacientes e faz o cuidado para evitar que ele tenha complicações das suas condições de saúde. Isso está implantado no SUS, a cobertura precisa aumentar, pode aumentar, nós precisamos informatizar esse sistema para termos mais dados, então podemos melhorar no SUS. Mas na saúde suplementar, isso não é feito na intensidade que deve ser feito. Agora, esse ministério atual dedicou toda uma secretaria à atenção primária, atenção básica, e vai investir nisso, a gente tem confiança que invista. Nós, da saúde privada, precisamos fazer um movimento também. O Hospital Sírio-Libanês está fazendo esse movimento num projeto que a gente chama de saúde corporativa. Eu não sei se você conhece ou se o telespectador conhece esse projeto. Que é o quê? O que é uma saúde corporativa? É um plano de saúde? Eu vou contar uma história, então. Tá bom. Num determinado momento, nós percebemos que no próprio Hospital Sírio-Libanês, os nossos colaboradores e seus familiares não tinham ainda um atendimento de saúde, uma prevenção de doenças, um controle de doenças crônicas para evitar as suas complicações. E nós somos da área da saúde. A gente percebeu que podíamos fazer uma gestão da saúde dos nossos colaboradores e dos seus familiares preventiva, preditiva, um diagnóstico mais precoce quando ocorresse um problema e um tratamento mais eficiente. Quando nós percebemos isso, nós montamos um programa chamado Cuidando de Quem Cuida. Nós íamos cuidar daqueles que cuidam dos outros. Tá. E implantamos isso, esse programa teve um enorme sucesso em termos de engajamento dos colaboradores, diminuição de custos, inclusive, do nosso benefício saúde, e nós publicamos esse caso na Harvard Business Review, na versão brasileira.
E com isso, várias empresas nos procuraram para nós implantarmos o mesmo sistema. Em que ele é baseado? Médicos clínicos gerais, de saúde da família. O hospital vai a você? O hospital vai à empresa, é isso? Exatamente. Como que funciona isso? Por exemplo, nós estamos em alguns lugares, no Banco Votorantim. Tá. Nós temos dentro do prédio do Banco Votorantim uma unidade de saúde, com médico, com enfermeira. A gente faz medicações para agravos agudos, quando tiver um problema agudo. Esse médico tem que ser geral, né? Ele tem uma especialidade. A especialidade chama médico de saúde da família e da comunidade. Existe essa especialidade. Nós temos poucos desses no Brasil. Estamos no Santander, estamos no Itaú, com várias unidades no Santander, várias unidades no Itaú. Isso é uma coisa preventiva? Você cuida da saúde para não ter que cuidar da doença. Quando acontece a doença, você cuida da doença também, porque você está presente lá. Mas aí ele migra para o hospital. Quando precisa de hospital, às vezes precisa de um especialista, não precisa do hospital. Então, há um encaminhamento para o especialista. Agora, isso, a saúde preventiva, também é algo que se debate há muitos anos aqui, né? O que se fala, de novo, vou repetir o que se diz. Aqui no Brasil, a partir do momento que você tem um plano de saúde, você, a cada 2 dias, um médico te recomenda. Faz um exame de sangue, fulano. Por que não faz um exame de não sei o quê? E esses exames, a maior parte deles, não seriam necessários, né? O Sírio tem algum sistema assim do paciente, preventivo, do paciente passar, falar, olha, estão me dizendo que eu estou precisando de tudo isso. Será que eu preciso de tudo isso? Preciso de tantos exames X? Como funciona isso? Olha, vamos voltar então à expectativa do paciente. A gente está no sociedade de consumo. O tal do consumerismo é uma coisa muito implantada na nossa cultura. Eu quero. Então, muitos pacientes dizem, agora eu vou falar como médico, chegam na frente de um médico e dizem, eu tenho plano de saúde, pede tudo, doutor. Mas você já não fez esse exame esse ano? Não, eu já fiz, mas pode pedir tudo, assim. Tem uma falsa sensação de segurança por realizar exames de uma forma indiscriminada. Não há dúvida que os exames são importantes, mas eles precisam ser direcionados para o teu perfil de risco, para a sua necessidade. Qualquer coisa que você faça atirando para todo lado para tentar encontrar alguma coisa é prejudicial para você. Os exames não são isentos de toxicidade. Como é que o exame pode ser prejudicial em um certo sentido? Eu vou te interromper em 1 minuto, já a gente volta. No próximo bloco tem mais conversa com o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap. Voltamos com Paulo Chapchap, que comanda o Hospital Sírio-Libanês. Paulo, estávamos conversando no bloco anterior sobre essa frenética sensação das pessoas de que fazer exames repetidamente lhe garantem saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, você fazer uma radiografia com grande frequência, você fica exposto à radioatividade, a raios que podem provocar doença em você no futuro. Vamos falar de tomografia, em que a dose de radiação é muito maior do que uma radiografia simples. Fazer tomografias com grande frequência sem necessidade é extremamente prejudicial à saúde. Você não fica impune. Mas o que o médico faz com um paciente que fala assim, olha, doutor, eu estou com uma dor no pulmão. Eu preciso fazer uma tomografia. Eu não vou ficar tranquila até eu fazer essa tomografia de novo. Eu quero repetir uma tomografia. Como é que o médico controla aquele paciente nervoso ali na frente que está desesperado porque pode estar doente? Conversando, ensinando, mostrando a consequência negativa de fazer aquele exame com muita frequência, explicando que aquilo vai ser programado na medida certa, no tempo certo, da necessidade do paciente. Se o paciente não sabe que o exame faz mal, é claro que ele vai querer mais exame. Ele quer se sentir mais seguro, é normal que ele tenha essa expectativa, só que o médico precisa educar o paciente. O problema é que, muitas vezes, para a gente encurtar a conversa, é mais fácil pedir o exame. Doença. Você acha que existem muitas doenças causadas por fatores emocionais? Não tem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo uma época a gente chama de uma epidemia
de problemas mentais, de distúrbios da ansiedade e da depressão. E isso tem uma série de estudos mostrando por que isso está acontecendo. Isso está cada vez mais prevalente. A utilização de remédios para essas condições está cada vez maior. Você sabe que o índice de suicídios está aumentando, principalmente em algumas sociedades, principalmente na população né? jovem. E a gente tem que lidar com isso de uma forma mais preventiva. Preventiva do distúrbio e preventiva da consequência do distúrbio, que muitas vezes é a perda de vidas, por não tratamento adequado ou não acompanhamento, ou por não percebermos. Às vezes está muito próximo de nós e a gente não percebe que aquilo está acontecendo, a pessoa não conta isso para nós e a gente perde a oportunidade de tirar ajudar, a pessoa né? daquela condição aguda e trazê-lo para uma condição normal. Há algumas décadas atrás, não existia isso, não existia sequer remédios para depressão, né? Como tratar essa sociedade doente que a gente vive hoje, frenética? Eu não sei qual é a consequência das pessoas ficarem o dia inteiro no celular ou não prestando atenção, e essa quantidade de informação e esse frenesi. O que pode ser feito? Olha, o ritmo de vida mudou, o ritmo de informações mudou, ele está muito mais intenso. Quando você disse, antigamente isso não existia, a população não estava tão urbanizada, você tinha momentos de grande descompressão, você ficar no meio rural, trabalha duro, mas vendo o resultado do teu trabalho é num ritmo muito menor. Hoje nós estamos constantemente bombardeados por informação, necessidades, expectativas altíssimas em relação ao jovem. Ele se compara, ele se frustra muito mais precocemente do que seria natural a gente se frustrar. Então, o grau de exigência é muito maior e, por outro lado, a gente está perdendo alguns modelos de referência. Os modelos de referência das grandes ideologias, das religiões. Tudo isso, todos esses rituais de eu sou de direita, eu sou de esquerda, davam algum modelo de referência para engajamento e você encontrar a sua turma e você conviver com a sua turma. Então, a gente perdendo esses modelos de referência, esses rituais que a própria religião dá para a população, a gente fica muito exposto a se comparar. Tem um livro importante chamado Modernidade Líquida, que mostra essa nossa modernidade em que a gente perde as referências, perde o sentido de pertencimento a um grupo que de uma certa forma te protege e a gente tem que ser autoral em tudo que a gente faz. E aí o grau de exigência é muito maior e o grau de frustração é maior e aí os traumas são maiores também. A gente precisa voltar a conversar sobre isso e criar momentos. E vem a meditação, mindfulness, a yoga, são momentos em que você internaliza. Corpo, né? Exatamente. Você une alma e corpo. Isso está faltando. O que você acha de ciclos econômicos obedecendo mais uma natureza? Eu acho você o vê seguinte, isso todo dia no hospital, né? A pessoa nasce, se desenvolve, adoece e acaba nos deixando, né? Sônia, eu tenho uma opinião forte sobre isso. É difícil você chegar para uma empresa e dizer que ela vai nascer, crescer, amadurecer e morrer. Ela pode se transformar, né? Se transformar tá sim. melhor, mas vamos de novo, como que eu também. trataria isso de uma forma diferente? Eu trataria isso da forma do propósito. Para que a empresa existe? Tá. Porque aí você planeja a empresa mais a longo prazo do que a curto prazo. Essa coisa de o resultado do quarto, quer dizer, tenho 4 resultados por ano que eu tenho que apresentar e eu tenho que bater metas a cada quarto, faz com que você planeje a curto prazo. É próprio do mercado, é próprio do capitalismo, eu sei. Vocês Mas não mesmo, na área da saúde. Em qualquer área, eu acho que isso é deletério. Também? Não, eu acho que é ruim para as empresas que não são da área da saúde também. Pensar a curto prazo leva ao predomínio de uma coisa imediata, o bônus, em relação à perenidade da instituição. Então, os conselhos de administração, os conselhos de acionistas deveriam valorizar muito mais o resultado a longo prazo do que o resultado a curto prazo. Os executivos, naturalmente, vão pôr um ritmo de resultado a curto prazo, mas isso tem que ser limitado pelo mecanismo de governança. Na área da saúde, nem dizer. Porque você planejar uma empresa na área da saúde para o curto prazo é uma destruição de valor
quase que imediata. Quase que imediata. Por quê, Paulo? Porque tudo que você faz é para o paciente, é para estabilizar a situação do paciente. Muitas vezes você incorpora uma tecnologia, poderia incorporar uma tecnologia muito mais pelo resultado dela, pelo evento de mídia ou efeito de mídia que ela provoca, sem pensar no benefício que aquilo traria para o paciente. E isso é extremamente destrutivo, porque isso vai ficar aparente lá para frente. Comprar um aparelho só porque isso vai dar mídia e tentar aplicar o máximo possível esse aparelho nos pacientes para dar o retorno do investimento é extremamente destrutivo de valor para a tua instituição. Incorporação de tecnologia tem que ser muito bem pensada na área da saúde. Não há dúvida que a tecnologia veio beneficiar a área da saúde, mas se você compra no ritmo de tentativa de venda das empresas de tecnologia, você vai prejudicar o paciente. Nossa, você lida com vidas e isso é muito delicado. Como alcançar esse equilíbrio? Vamos dar uma sugestão aqui. Como você conseguiu alcançar? Pelo que eu estou vendo aqui, ele é muito equilibrado. Esse equilíbrio entre fazer uma coisa razoável e ter um equilíbrio das vidas, ter cuidado com os pacientes, tratá-los de uma maneira humana, né? Hoje em dia a gente vê muito prolongamento da vida das pessoas que você sabe que não vão para frente, né? Elas não vão sobreviver. Essa questão é muito delicada. Será que ainda com esse pouquinho que a gente resta aqui do programa, a gente consegue conversar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso quando eu disse da prática médica aliada à prática da gestão. Então, eu sou um médico que pratico a medicina no hospital, medicina de alta complexidade, eu uso os serviços do hospital, então eu sou obrigado, na minha prática diária, a olhar a perspectiva do paciente, todo dia, conforme eu vejo os pacientes. Então, mas o que você faz com um paciente que não tem chance? Você não pode desligar as máquinas, você não pode... Vamos falar claro aqui, eutanásia, o que você acha de eutanásia? Veja bem, prolongar indevidamente uma existência artificial num paciente, o próprio Código de Ética Médica proíbe isso. Uma coisa é prolongar a vida com métodos artificiais. Outra coisa é prolongar o sofrimento sem nenhuma perspectiva de vida. De um paciente. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso ligar mais e mais e mais aparelhos ou fazer mais e mais tratamentos para um paciente que tem nenhuma perspectiva de sair daquela situação totalmente dependente de máquinas e que não tem consciência do que ele está vivendo. Mas isso não é claro para a população. Quando é que prolonga e quando é que não prolonga? Isso, cada caso é completamente diferente um do outro. É um debate entre as equipes técnicas e a família do paciente. E, através deste debate, você chega a uma situação em que você respeite o melhor direito, ou o maior direito do paciente, que é dignidade, não prolongamento de sofrimento. É dignidade, né? É. Até onde ele consegue sobreviver com dignidade, né? Exatamente, aproveitando a vida, de alguma forma. Mesmo que ele esteja restrito ao leito, se ele estiver consciente e aproveitando o contato que ele tem com outros seres humanos, é uma situação diferente, você vai prolongar, porque ele está aproveitando a vida de alguma forma. O problema é quando ele já está inconsciente, totalmente dependente de aparelhos e você continua insistindo nesse sofrimento do paciente para prolongar mais uma semana, 2, um mês a vida dele. Doutor Paulo, será que a gente podia fazer um outro programa só para conversar sobre isso? Porque é um tema tão interessante e que o ser humano ele se recusa a pensar na morte, né? Começa daí. Mas aí é para um outro programa, tá? Certamente. Olha, quero te agradecer. Muito obrigada por tê-lo conosco. Espero que você volte outras vezes. A conversa foi interessantíssima. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!